adolescentes, espero que todos estejam bem. Hoje vamos abordar a aula de número 29 do nosso livro 1, no qual vamos entender um pouco melhor sobre a providência de Deus para conceder uma esposa a Isaac, tá bom? Então, para a aula de hoje, peço por gentileza que vocês abram suas Bíblias juntamente comigo em Gênesis capítulo 24, tá? Diz assim a palavra do nosso Senhor. Gênesis capítulo 24, versículo 1 em diante. E era Abraão já velho e adiantado em idade. O Senhor havia abençoado Abraão em tudo, e disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, do meio das quais eu habito, mas que irás à minha terra, e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o Senhor, disse-lhe o servo: se porventura não quiser seguir a mulher a esta terra, farei, pois, tornar o teu filho a terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que te tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, que falou e que me jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra, e ele enviará o seu anjo diante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar o meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, o seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor, e partiu, pois que todos os bens de seu senhor estavam em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água pela tarde, ao tempo que as moças saíam a tirar água. E disse-os: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de águas, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Esta seja quem eu designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisto que usaste de benevolência com meu senhor. E sucedeu que, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saiu com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa, à vista virgem que homem não havia conhecido, e desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: peço-te, deixe-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se, abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: tirarei também água para os seus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se, despediu o seu cântaro no bebedouro e correu outra vez ao poço para tirar água. E tirou para todos os camelos. E o homem estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o homem um pendente de ouro de 1000 siclos de peso e 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 siclos de ouro, e disse: de quem és filha? Faze-mo saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela disse: eu sou a filha de Betuel, filho de Milca, a qual ela deu a Naor. E disse-lhe mais: também temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele homem e adorou o Senhor, e disse: bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos meus irmãos, de meu senhor. Que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações neste momento. Adolescentes, vemos aqui a providência de Deus, a grande misericórdia e condescendência a Isaque, uma esposa que temia ao Senhor. Vemos aqui a ordenança, o medo de Abraão, de que Isaque não se contaminasse com as mulheres de Canaã, porque eram mulheres idólatras, que se curvavam a outros deuses, que tinham práticas abomináveis aos olhos de Deus. Abraão, vendo aquela situação, e vendo que ele estava velho, ele não queria que o seu filho fosse contaminado com aquelas mulheres
mulheres pagãs, por mulheres que não temiam ao seu Senhor. Então vemos aqui que ele ordena uma coisa bem interessante para seu servo, para o chefe da casa, das finanças, que era o que tinha ali a administração de todas as coisas, Eliezer. Vemos aqui ele falando para ele jurar que iria à terra da sua parentela, iria atrás de uma mulher que o Senhor iria o conduzir. Que coisa maravilhosa. Aqui nós vemos aqui a ordenança de Abraão com o seu servo, para ele colocar a mão na coxa. Era uma prática da época comum. Quando ele fazia um juramento, colocava a mão sobre a coxa para que pudesse jurar. Era algo comum da época. E aqui vemos o servo obedecendo e temendo também a Deus, e rogando ao Senhor para que o Senhor prosperasse naquela jornada. Vede, adolescentes, que a distância de Canaã para a terra de Harã, na qual o servo foi, era aproximadamente 700 quilômetros. Veja, era uma distância muito considerável, seria mais de uma semana de viagem, muito provavelmente um mês de viagem ali com diversos camelos. E assim ele fez, temendo a Deus e obedecendo às ordens do seu senhor Abraão. Veja, adolescentes, que aqui estava o Senhor conduzindo Isaac numa missão importante, que era o relacionamento. O relacionamento é algo de grande estima para com Deus. É a primeira instituição formada na criação. A primeira instituição, o casamento. Isso é muito importante. Antes que houvesse pecado, já existia casamento. E o Senhor tem tanta estima com o casamento que mesmo depois do pecado ele permitiu que houvesse o casamento, que seria realmente algo benéfico tanto para o homem como para a mulher. O Senhor tem grande estima para com essa instituição. E aqui na nossa jornada da vida, nós podemos muitas vezes usar de estratégias, ou Satanás colocará empecilhos para você para que você não siga os preceitos bíblicos de um relacionamento. O Senhor diz que para o relacionamento de um cristão é necessário que o cônjuge seja uma pessoa que teme a Deus, para que não haja julgo desigual, ou seja, um cônjuge ímpio e um cônjuge cristão. Isso dá conflito, isso dá problema, isso dá várias catástrofes que nós podemos ver em relacionamentos. E nós não devemos nos apressar. Nós não devemos usar de qualquer estratégia mundana para nos relacionarmos, mas antes temos que esperar no Senhor e o tempo de Deus. Isaac aqui tinha 40 anos. Ele tinha 40 anos. Ele esperou o tempo determinado do Senhor que tinha para a sua vida. Ele era uma pessoa bilionária para aquela época. Veja, adolescentes, ele tinha muitas posses. Se nós pudéssemos comparar ele com uma pessoa nos dias de hoje, ele seria um bilionário. Ele tinha camelos, jumentos, cavalos, ouro. Ele tinha muitas posses. Mas ele esperou no Senhor. Mesmo com a sua riqueza, ele podia ter adquirido mulheres cananeias para se relacionar. Ele podia ter escolhido mulheres egípcias, mulheres pagãs, ímpias, mas não ele espera em Deus, porque a sua satisfação estava em Deus. A plena satisfação de uma pessoa não é no relacionamento, mas em sim em Deus. O relacionamento é para cumprir uma ordenança bíblica que é multiplicai-vos. E não é bom que o homem esteja só. Então isso é uma bênção de Deus, o relacionamento. Mas nós não devemos usar os preceitos mundanos para nos guiar nessas coisas, mas devemos temer a Deus e confiar naquilo que está estipulado na sua palavra. É assim Isaac fez com 40 anos. Ele casou-se com Rebeca. E vimos aqui a providência de Deus. Tudo de forma ordenada.
o Senhor conduzindo o chefe da casa de Abraão, aquele que administrava todas as coisas, conduzindo ele até a casa, até a cidade de Harã, como diz as Escrituras Sagradas. Então vemos, durante toda essa trajetória, toda essa jornada, que o Senhor o guardou em segurança. Ele estava com uma comitiva de 10 homens. 10 camelos, muito provavelmente tinha 10 pessoas guiando cada camelo. E ele era um deles. Então havia, além desse chefe da casa de Abraão, havia mais 9 homens ali imbuídos na missão. E vemos que ele intercede ao Senhor. Ele fala: Senhor, mostra um sinal de quem é a donzela que será abençoada pelo Senhor, que será contada realmente como esposa do meu Senhor Isaque. Então veja que este servo temia Deus. Ele roga ao Senhor por direção, por discernimento. E assim o Senhor concede, ele pede um sinal específico. Crianças, adolescentes, esse tipo de sinal nós não devemos fazer. Esse servo usou deste tipo de recurso porque o Senhor, naquela época, ele usava esses artifícios, desses recursos para aprovar uma oração. Mas hoje nós temos todas as Escrituras reveladas, que já são suficientes para nós. Nós não precisamos orar dessa forma. Você mostra o sinal, tal como fez aqui esse servo. Mas assim ele fez temendo a Deus e rogando ao Senhor para que o Senhor desse um discernimento para que ele não pudesse escolher erroneamente algo que era tão sério para a vida de Isaac. E aqui o Senhor abençoa. A Rebeca não saiu da água para beber aquele servo, mas também dá água para beber todos os camelos. Veja, crianças e adolescentes, que um camelo, quando está sedento, ele bebe aproximadamente 200 litros de água. Então vemos ali o esforço daquela donzela, Rebeca, em tirar 200 litros de água para cada camelo. Seria em torno de 2.000 litros de água total. Ainda fora que deu água de beber para aquele servo e também os outros demais. Vemos ali ela de prontidão fazendo um trabalho tão exaustivo, tão sacrificante. E aqui vemos que o Senhor abençoara. Certamente isso não era algo comum. Uma donzela fazendo um trabalho tão labutante, um trabalho tão desgastante, apenas com seu coração ali disposto a servir. Vemos certamente aquilo era a aprovação do Senhor, a oração daquele servo. Veja, crianças e adolescentes, que o Senhor abençoou a jornada daquele servo. O Senhor atendeu essa oração e assim sucedeu que aquela Rebeca, que aquela donzela se tornaria a esposa de Isaque. Aqui vemos a condução do Senhor, aqui vemos a bênção de Deus. Então vemos que a melhor coisa para nós é esperarmos o tempo determinado de Deus e julgarmos ao Senhor. Primeiro por salvação. Para nós estarmos aptos, nós temos primeiramente que ser salvos. Estarmos aptos para obedecer ao chamado de Deus, às ordenanças de Deus, temos que ser salvos. Para que o Senhor venha guiar nossa vida. Se você não for salvo dos seus pecados, você não se submeterá de nenhuma forma aos mandamentos de Deus e você irá escolher um cônjuge em um relacionamento de acordo com seus próprios princípios ou de acordo com os princípios mundanos. E o que acarretará para você será tragédia. No início de um relacionamento mundano, o homem parece muito galanteador, carinhoso, mas no fim ele mostrará realmente quem ele é. O ímpio que não teme a Deus. Ele temerá em agradar ao Senhor, em respeitar e amar a sua esposa? Certamente que não. Então nós temos que esperar o tempo de Deus e buscar a confirmação de Deus e as estratégias que o Senhor estipulou na sua palavra. Buscar o perdão dos pecados e assim nós teremos o nosso Deus guiando as nossas vidas. Isso é muito importante.
Não dê ouvidos ao seu coração enganoso, mas antes busca o perdão dos pecados e Ele te conduzirá nas estratégias, em todas as escolhas mais importantes da vida. Então eu peço a você, busca o Senhor enquanto é tempo. Peça perdão dos pecados e Ele te conduzirá nessas coisas que são de extrema importância para as nossas vidas. Tá bom? Então, que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações neste momento.